A tenente Sarah Mitchell estava destacada na base naval de Coronado há exatamente 21 dias e já estava cansada dos olhares. Todas as vezes que atravessava os corredores da vasta instalação na Califórnia, as conversas se interrompiam no meio da frase. Cabeças se viravam com precisão mecânica. Sussurros a seguiam como a turbulência atrás de um navio cortando águas calmas. A brisa matinal do Pacífico trazia o cheiro salgado do oceano através da base, enquanto Sarah se deslocava do prédio administrativo em direção aos seus alojamentos. Ela acabara de sair de uma reunião com o oficial de operações, revisando cronogramas de treinamento e designações de equipamento que definiriam suas próximas semanas em Coronado. A reunião tinha corrido bem o suficiente, profissional e objetiva. Mas ela notara a forma como os olhos do sargento-ajudante permaneciam em seu uniforme, procurando alguma explicação para o motivo de ela estar ali. O problema não era o fato de ser nova na base. Instalações navais viam rostos novos constantemente, uma rotação contínua de pessoal passando por programas de treinamento, ciclos de desdobramento e transferências permanentes. Oficiais, praças e civis contratados circulavam por Coronado, como a maré pelo porto, cada um trazendo suas especialidades e atribuições. O problema era que Sarah Mitchell era uma mulher, e mais especificamente, uma mulher que de alguma forma tinha acabado vestindo o uniforme daquilo que a maioria considerava a irmandade mais exclusiva das Forças Armadas Americanas. Ela mantinha os ombros retos e a expressão neutra enquanto navegava pelo labirinto de prédios de concreto e caminhos ladeados de palmeiras que formavam o coração da base. O sol da Califórnia batia com a intensidade de uma tarde tardia, criando sombras marcadas que ofereciam breves refúgios do calor. Sarah aprendera bem cedo em sua carreira militar que demonstrar qualquer sinal de desconforto ou incerteza era como sangrar em águas infestadas de tubarões. Os militares respeitavam a força acima de tudo. Fraqueza era um convite para predadores. A rotina diária dela em Coronado tinha se estabilizado em um padrão familiar nas últimas 3 semanas, treinamento físico pela manhã com qualquer unidade que estivesse passando por seus programas de condicionamento. Reuniões com vários chefes de departamento que ainda tentavam descobrir exatamente o que fazer com ela. Sessões de familiarização com equipamentos em preparação para exercícios de treinamento que permaneciam deliberadamente vagos em suas descrições oficiais e sempre, onde quer que fosse, os olhares. Alguns eram curiosos à resposta humana natural ao ver algo inesperado. Outros carregavam suspeita dúvida ou hostilidade aberta. Alguns poucos demonstravam o que poderia ser respeito, ainda que fossem raros o bastante para que Sarah tivesse começado a notar cada um individualmente. O briefing da tarde abordara cenários de treinamento futuros projetados para testar táticas de pequenas unidades e procedimentos de resposta a crises. Sarah seria integrada a várias equipes ao longo das semanas seguintes. Seu desempenho seria avaliado não apenas pela competência técnica, mas pela capacidade de funcionar de maneira eficaz dentro das dinâmicas sociais complexas de unidades militares que nunca tinham incluído alguém como ela. Ao aproximar-se do refeitório para o jantar, Sarah refletiu sobre a estranha posição em que se encontrava. 6 meses antes estava concentrada inteiramente em sobreviver ao programa de treinamento militar mais exigente do mundo, focada em provar a si mesma e a seus instrutores que podia cumprir todos os padrões, completar todos os desafios e conquistar seu lugar por pura determinação e habilidade. Agora estava descobrindo que conquistar esse lugar tinha sido apenas o começo. O verdadeiro desafio era mantê-lo dia após dia em um ambiente em que sua presença desafiava suposições que permaneciam intocadas havia gerações. O refeitório da base naval de Coronado era uma estrutura utilitária que priorizava a função em detrimento da estética. Longas fileiras de mesas preenchiam um espaço projetado para alimentar centenas de militares de forma eficiente nos horários de pico. As paredes eram pintadas num bege institucional, quebrado por janelas que davam vista para as áreas de treinamento, onde a próxima geração de guerreiros navais aperfeiçoava suas habilidades.
Sarah pegou uma bandeja padrão e avançou pela fila de serviço, escolhendo frango grelhado, arroz-legumes cozidos no vapor e um pedaço de broa de milho que parecia ligeiramente melhor que o padrão usual das Forças Armadas. O pessoal do rancho a tratou com a mesma polidez eficiente que demonstrava com todos os demais, embora ela tenha percebido que uma das cozinheiras, uma mulher na casa dos 40 de cabelos grisalhos, lhe deu um leve aceno de cabeça, que poderia ter sido reconhecimento ou incentivo. O refeitório estava aproximadamente pela metade da lotação, em sua maioria praças terminando seus turnos de jantar antes do treinamento noturno ou de tarefas administrativas. Os sons familiares de uma refeição militar preenchiam o ar. Talheres de metal, raspando em bandejas de plástico conversas abafadas sobre cronogramas de treinamento e planos de licença para o fim de semana. Risadas ocasionais vindas de mesas onde alguém tinha contado uma história particularmente divertida sobre os contratempos do dia. Sarah encontrou uma mesa vazia perto da parede dos fundos, escolhendo uma posição que deixava suas costas voltadas para a maior parte do salão. Ela havia descoberto que não ver os olhares os tornava um pouco mais toleráveis, embora ainda sentisse o peso de olhos curiosos como o calor de um fogo distante. Ela abriu um manual técnico sobre táticas avançadas de pequenas unidades que havia levado consigo, usando-o tanto como desenvolvimento profissional, quanto como uma barreira entre ela e a atenção ao redor. Durante exatamente 4 minutos e 30 segundos, conseguiu comer em algo que se aproximava de um silêncio quase pacífico. Ora, 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 o que temos aqui? A voz veio diretamente de trás dela, profunda e zombeteira, carregando aquele tipo de confiança teatral que homens muito jovens costumavam desenvolver quando tinham uma plateia e queriam provar algo. Sarah não se virou imediatamente. Já tinha encontrado esse tipo de situação antes em instalações de treinamento da Virgínia à Califórnia, e a experiência lhe ensinara que a melhor estratégia inicial era geralmente evitar o confronto. Estou falando com você, docinho. Agora havia passos 3 conjuntos distintos, movendo-se com propósito deliberado, enquanto contornavam a mesa para encará-la de frente. As conversas nas mesas próximas começaram a diminuir, quando outros militares perceberam que havia drama se formando. Sarah finalmente levantou os olhos do manual e viu 3 jovens em uniformes da Marinha, seus trajes tão impecáveis que praticamente anunciavam sua recente formatura no treinamento básico. O que estava no centro era claramente o líder alto loiro de olhos azul gelo, com aquele tipo de postura confiante, que sugeria que nunca enfrentara um problema que o dinheiro ou as conexões do papai não pudessem resolver. Seu nome no uniforme dizia Morrison, em letras grandes, que pareciam ter acabado de sair do almoxarifado. Ele estava com as mãos nos quadris, a cabeça levemente inclinada, usando a expressão de alguém que acreditava prestes a dizer algo muito esperto. À sua direita, estava Thompson mais baixo e mais forte, com cabelo escuro, em corte militar severo, e olhos suspeitos que ficavam saltando de um ponto a outro do refeitório, catalogando quem estava assistindo àquela encenação. Sua postura sugeria que estava pronto, talvez ansioso, por um confronto físico. O terceiro membro do grupo Palmer mantinha-se um pouco atrás, ruivo sardento e magro, com o tipo de corpo que denunciava um estirão tardio e pouco tempo na sala de musculação. Ele parecia nitidamente desconfortável com o que estava prestes a acontecer. Seus olhos iam de seus colegas para a saída, como se calculasse se conseguiria escapar antes que a situação escalasse além do que ele suportaria. "Perdida, querida?" perguntou Morrison, elevando a voz para que as mesas ao redor ouvissem. "Este é o refeitório da Marinha, não a cafeteria de civis. Aposto que você pegou o caminho errado entre a lojinha de lembranças e o estacionamento de turistas." Thompson riu de forma apreciativa, aproximando-se um passo. "Talvez ela esteja procurando o clube das dependentes. É lá que as esposas ficam enquanto os maridos fazem o trabalho de verdade." Palmer mudou o peso de uma perna para outra nervoso, mas não contribuiu para o ataque verbal.
Sarah notou o desconforto dele com interesse profissional, mantendo ao mesmo tempo a calma absoluta no rosto. Ela colocou o garfo sobre a bandeja com precisão deliberada e olhou para os 3 jovens com olhos firmes sem piscar. Estou exatamente onde devo estar, marinheiros. O sorriso de Morrison se alargou, tornando-se algo nada agradável. Marinheiros? Que fofo! Ouviram isso, rapazes? A mocinha acha que somos iguais. Ele se inclinou para a frente, colocando as mãos sobre a mesa dela com força suficiente para fazer a bandeja tremer. Veja bem isto aqui. É uma instalação militar. É onde guerreiros de verdade treinam para combate real, não algum teatrinho para deixar a marinha com cara de progressista na CNN. Pelo refeitório, as conversas já tinham praticamente cessado. Cabeças se viravam na direção da mesa, movidas por aquela inevitável curiosidade humana diante de um conflito iminente. Sarah pôde sentir o peso de dezenas de olhares, alguns curiosos, outros desconfortáveis, e vários claramente esperando por um entretenimento capaz de quebrar a monotonia de mais um jantar rotineiro. Eu conquistei meu lugar aqui, disse Sarah calmamente, sua voz carregando a autoridade firme de quem tem absoluta certeza do que afirma, assim como todos os outros. Thompson soltou uma risada áspera, o som cortando o silêncio crescente do refeitório como uma lâmina. Conquistou? Aposto que aqueles padrões físicos foram super difíceis depois de ajustarem tudo para suas limitações. Ele cruzou os braços e a examinou de cima a baixo com desprezo evidente. O que você fez para chegar aqui? Dormiu com o oficial certo. Sorriu do jeito certo para a banca de avaliação. Palmer finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse mais fraca do que ele provavelmente pretendia. Talvez ela esteja perdida. Isto aqui não é o setor de secretariado, princesa. Você não deveria estar em algum lugar digitando relatórios, classificando arquivos. O refeitório estava quase totalmente silencioso agora. Até o barulho constante da cozinha tinha parado. Todos ouviam o confronto se desenrolar. Sarah sentiu seu pulso acelerar, não por medo ou raiva, mas por uma resposta fisiológica familiar, reconhecida de inúmeros cenários de treinamento e operações reais. Era a mesma sensação que surgia antes de cada missão. O tempo parecia desacelerar levemente, a percepção sensorial tornava-se mais aguçada, e seu corpo se preparava para a ação com a eficiência automática de uma máquina perfeitamente ajustada. Cada detalhe do ambiente se tornava cristalino, a distância exata entre ela e cada possível ameaça à posição dos móveis, que poderiam fornecer cobertura ou ocultação às localizações das saídas e de potenciais armas improvisadas. Morrison pareceu interpretar o silêncio dela como intimidação ou submissão. Ele se inclinou ainda mais, baixando a voz para o que provavelmente acreditava ser um sussurro ameaçador, mas que soou claramente no ambiente silencioso. Aqui vai um conselho grátis, docinho. Isso aqui não é um jogo. Soldados de verdade podem morrer em combate, porque a Marinha decidiu brincar de política com suas cotas de diversidade. Então, por que você não faz um favor a todos e pede transferência para algum lugar mais adequado às suas habilidades? Talvez a guarda costeira. Ouvi dizer que eles são mais acolhedores com gente que não aguenta as forças armadas de verdade. Sarah fechou o manual técnico devagar e o colocou ao lado da bandeja com movimentos precisamente controlados e completamente calmos. Ela se levantou, alcançando toda a sua altura, e tirou um momento para avaliar os 3 homens à sua frente, com o tipo de análise profissional que se tornara instintiva durante seu treinamento militar. Morrison tinha cerca de 1,88 de altura, provavelmente uns 86 quilos pelo porte atlético, embora não excepcional. Sua postura sugeria alguém que provavelmente praticara esportes no ensino médio, mas que não mantinha um condicionamento físico sério desde então. Thompson era mais baixo, talvez. 1,73, mas muito mais musculoso, provavelmente perto de 77 quilos. Força funcional, não músculos de academia. A forma como posicionava as mãos e distribuía o peso indicava familiaridade com o confronto físico.
Palmer era claramente o elo fraco do grupo alto, mas magro feito um junco, talvez 72 quilos no máximo, com uma energia nervosa que revelava que já estava arrependido de ter se envolvido naquilo. Terminou seu discursinho? Perguntou Sarah em voz baixa. Morrison se endireitou, aparentemente satisfeito por ter provocado alguma resposta. Ah, agora ela ficou durona. O que vai fazer? Registrar uma queixa de assédio. Correr chorando para seu comandante por causa dos garotos maus que feriram seus sentimentos. Sarah olhou ao redor do refeitório, observando os rostos que acompanhavam o confronto. Cada olhar estava fixado em sua mesa. Agora, ela conseguia distinguir uma mistura de expressões: curiosidade, desconforto, expectativa. E, em alguns casos, algo que poderia ser preocupação com o rumo da situação. No canto mais distante, ela notou vários graduados experientes que haviam parado de comer para observar o desenrolar dos acontecimentos. Seus rostos mostravam o tipo de interesse profissional de quem reconhecia que aquilo poderia ter consequências, muito além de uma simples discussão durante o jantar. Na verdade, disse Sarah, sua voz clara no silêncio absoluto. Eu estava pensando em algo mais direto, mais educativo. A mudança no tom fez o sorriso confiante de Morrison vacilar levemente. Havia algo diferente na forma como ela estava de pé, agora algo que não estava presente quando ela ainda estava sentada tentando comer em paz. Sua postura havia mudado de forma sutil, tornando-se mais equilibrada, mais centrada. O peso distribuído igualmente nos pés, as mãos soltas ao lado do corpo prontas. Para a maioria dos observadores, a mudança seria quase imperceptível, mas para qualquer pessoa com treinamento de combate, sua postura agora gritava prontidão para a ação imediata. Você está me ameaçando? Perguntou Morrison, embora sua voz já tivesse perdido boa parte da ousadia inicial. Porque devo lembrar que agredir outro militar é uma ofensa séria que leva à corte marcial. Não é exatamente o tipo de coisa que ajuda na carreira. Sarah sorriu pela primeira vez desde o início do confronto, não um sorriso quente. Quem falou em agressão? Eu estava pensando mais em uma demonstração, uma oportunidade educativa. Thompson deu um passo à frente, aparentemente achando que seu amigo precisava de apoio, ou talvez ansioso por elevar a situação ao confronto físico. Demonstração do quê? De como ser expulsa da marinha na velocidade da luz. Demonstração de por que vocês deveriam tomar muito cuidado ao fazer suposições, respondeu Sarah. Sua voz carregando uma certeza tão calma que fez vários observadores mudarem desconfortavelmente em seus assentos. Vejam, rapazes, vocês cometeram um erro crítico no processo de coleta de inteligência. Assumiram que sabiam quem eu sou e do que sou capaz com base em nada, além do meu gênero e das próprias concepções equivocadas de vocês. Esse é o tipo de erro que mata a gente no mundo real. Morrison começava a demonstrar incerteza, mas já tinha ido longe demais para recuar, especialmente com metade do refeitório, esperando para ver como aquilo terminaria. Seja lá o que acha que vai provar aqui, docinho, eu pensaria 2 vezes. A matemática é simples, somos 3 contra 1. Probabilidade não está do seu lado. 3 contra 1? Repetiu Sarah pensativa, como se considerasse seriamente a implicação matemática. Você está absolutamente certo sobre os números, mas está completamente errado sobre tudo o que realmente importa. Ela fez uma pausa, deixando o olhar passar lentamente de rosto em rosto. Quer saber o que eu sou? O que me dá o direito de estar aqui? O que me torna qualificada para vestir este uniforme? O refeitório estava tão silencioso que o único som audível era o zumbido distante dos equipamentos da cozinha e a respiração quase imperceptível da multidão que assistia. Até mesmo Thompson e Palmer pareciam perceber que algo fundamental havia mudado na dinâmica do confronto, embora não conseguissem identificar exatamente o que. Sarah levou a mão lentamente até um pequeno pin preso à gola do uniforme, algo que os 3 jovens não haviam notado em sua ânsia de provar, seja lá o que imaginavam estar provando.
Era um pequeno pedaço de metal sem graça e insignificante para a maioria das pessoas. Mas para quem sabia o que aquilo representava, contava uma história muito específica e muito importante. Isto é um tridente dos SEALs, disse ela calmamente, sua voz alcançando cada canto do refeitório silencioso. Eu sou a Tenente Sarah Mitchell, United States Navy SEALs. E vocês três acabaram de cometer o maior erro das suas carreiras militares. O silêncio que se seguiu à declaração foi tão absoluto que parecia ter peso físico. O rosto de Morrison passou por vários tons distintos, até finalmente ficar pálido, fazendo suas sardas se destacarem como respingos de tinta. Thompson deu um passo involuntário para trás, sua postura confiante, murchando como um balão furado. Palmer parecia considerar seriamente se conseguiria alcançar a saída antes que alguém percebesse sua fuga. Mas Sarah não havia terminado a lição. Ela passara quase 2 anos provando a si mesma no programa de treinamento militar mais exigente já criado nos Estados Unidos. Enfrentara a Hell Week quando 90% dos candidatos tocaram o sino e desistiram. Completara o treinamento de demolição subaquática que quebrara guerreiros veteranos com o dobro do seu tamanho. Dominara táticas de combate avançado, técnicas de sobrevivência e sistemas de armas que a maioria do pessoal militar jamais veria, muito menos qualificaria para operar. Ela conquistara seu lugar na força de combate mais elite do mundo, através de sangue, suor, determinação e um nível de resistência física e mental que aqueles 3 recrutas não conseguiam sequer imaginar. E agora, diante de dezenas de testemunhas, seu direito de estar ali fora questionado por jovens, que provavelmente nem tinham terminado o treinamento básico. Era a hora da demonstração educativa que ela mencionara. Morrison foi o primeiro a recuperar a voz, embora ela saísse muito mais fraca do que antes. SEAL. Isso é impossível. Não existem mulheres nos SEALs. Todo mundo sabe disso. O sorriso de Sarah permaneceu, mas agora tinha um fio cortante que fez vários observadores mudarem desconfortavelmente em seus assentos. Mesmo. Tem certeza absoluta. Porque estou aqui em pé diante de você, usando este uniforme e este símbolo na minha gola, conta outra história. Ela indicou levemente o tridente. Mas entendo a confusão. A Marinha não costuma anunciar quando barreiras são quebradas, especialmente barreiras que existem desde a fundação das equipes. Thompson, ainda abalado, mas aparentemente relutante em desistir completamente, cometeu o que seria seu segundo grande erro da noite. Mesmo que isso seja verdade, não muda a realidade fundamental aqui. Você ainda não pertence aqui com tropas de combate de verdade, com gente que já viu ação. As palavras mal haviam saído da boca dele quando Sarah se moveu. Para a maior parte dos observadores, o que aconteceu provavelmente pareceu apenas um passo rápido para frente e um deslocamento leve para a direita. Mas num instante, Thompson estava no chão, com o braço torcido atrás das costas, numa posição claramente desconfortável, mas controlada o suficiente para não causar danos permanentes. 4 segundos. Disse Sarah de forma casual, como se não estivesse no momento imobilizando um homem que pesava quase 15 quilos a mais do que ela com esforço mínimo. Exatamente isso. Morrison avançou, aparentemente acreditando que poderia ajudar o amigo, ou pelo menos demonstrar coragem diante da plateia. Era maior que Sarah por uma margem considerável, e provavelmente acreditara durante toda a sua vida que tamanho lhe dava vantagem decisiva em qualquer confronto físico. Aprendeu muito rápido que suas suposições eram perigosamente incorretas. Sarah soltou Thompson e girou suavemente para a esquerda, usando o próprio impulso de Morrison contra ele, com uma precisão fluida, que revelava milhares de horas de treinamento. Sua mão encontrou o pulso dele e aplicou pressão no ângulo exato, e de repente o homem maior estava no ar. Ele atingiu o chão com força, o ar expulso dos pulmões, olhando para o teto com a expressão confusa de alguém que não tinha ideia do que acabara de acontecer. Palmer, o recruta ruivo que tivera o bom senso de permanecer na periferia do confronto, agora recuava rapidamente, mãos erguidas, em um gesto que poderia ser rendição
ou apenas uma tentativa desesperada de se distanciar do destino dos companheiros? Sarah olhou para ele por um momento e então assentiu com algo que poderia ter sido aprovação. Boa escolha, disse ela. Reconhecer quando está em desvantagem é uma habilidade de sobrevivência. Vai te servir bem se você realmente quiser seguir carreira. Thompson lutava para se levantar, o rosto vermelho de vergonha e provavelmente de bastante raiva genuína. Isso é agressão, disse ele à voz, falhando com o estresse e a humilhação. Você não pode atacar outros militares só porque eles ferem seus sentimentos. Sarah olhou ao redor do refeitório para as dezenas de rostos fixos em sua mesa, com o tipo de atenção intensa normalmente reservada para desastres naturais ou acidentes de trânsito. Agressão? Ela perguntou erguendo uma sobrancelha. Gendo. Alguém aqui vê evidência de uma agressão. Houve um murmúrio coletivo de negativas acompanhado de algumas risadas contidas, vindas de quem claramente havia apreciado a reviravolta repentina. O que tinham testemunhado não parecera violência, mas sim uma demonstração prática de física aplicada com Sarah, atuando como uma força da natureza impossível de deter. O que eu vejo? Continuou Sarah, sua voz ecoando claramente pelo refeitório silencioso. São 3 recrutas que desafiaram as qualificações de uma oficial superior e receberam uma demonstração prática de técnicas de combate. Apenas para fins educacionais, é claro. Tenho certeza de que o valor de treinamento foi considerável. Morrison finalmente conseguiu controlar a respiração e estava sentado no chão olhando ao redor, como se tentasse entender onde estava e como chegar ali tão depressa. Isso não acabou, disse ele, embora sua voz não carregasse qualquer convicção. Sarah voltou para sua mesa e se sentou pegando o garfo como se os minutos anteriores tivessem sido nada mais do que uma pequena interrupção em sua rotina de jantar. Você está absolutamente certo em uma coisa, disse ela calmamente, dando uma garfada no frango que havia esfriado durante o confronto. Não acabou. Nunca acaba. Todos os dias eu tenho que provar que pertenço a este lugar, que conquistei meu espaço, que sou digna de usar este uniforme e cumprir as missões que meu país me designa. Ela fez uma pausa para beber um gole d'água, deixando suas palavras assentarem no silêncio do refeitório. Hoje, senhores, vocês me deram outra oportunidade de fazer exatamente isso. Eu deveria agradecer pela chance de demonstrar por que suposições baseadas em aparência podem ser tão perigosas na nossa linha de trabalho. Os 3 recrutas se reuniram lentamente, movendo-se em direção à saída com passos cuidadosos, a arrogância anterior completamente destruída. Thompson massageava o braço. Morrison caminhava com cautela, como se checasse se alguma costela tinha quebrado. Palmer parecia querer desaparecer no chão. Quando chegaram à porta, Sarah chamou pela última vez, sua voz clara atravessando o refeitório. E senhores, da próxima vez que quiserem questionar as qualificações de alguém, ou o direito dessa pessoa de estar em algum lugar, talvez façam sua pesquisa primeiro. Uma busca simples no Google teria poupado muita vergonha esta noite. À medida que o refeitório voltava aos poucos ao normal, conversas retomando em sussurros, talheres voltando a bater nas bandejas, os sons típicos de um jantar militar retornando gradualmente. Sarah continuou a comer sua refeição agora em um silêncio verdadeiramente pacífico. Ela havia deixado seu ponto claro e irrefutável. Demonstrar as suas capacidades de um modo que seria lembrado e comentado por semanas. Mais importante ainda, estabelecera que questionar sua presença em Coronado traria consequências que a maioria preferiria evitar. Mas mesmo enquanto terminava o jantar, Sarah sabia que o dia seguinte traria novos desafios, novos testes à sua determinação e habilidades, novas pessoas que precisariam ser convencidas de que ela conquistara seu lugar na força de combate mais elite do mundo. Essa era simplesmente a realidade de ser pioneira em um campo que jamais acolhera pessoas como ela. O importante era que estava pronta para o que viesse, assim como estivera pronta para os 3 recrutas que a confrontaram naquela noite. Seu treinamento a preparara para operações de combate nos ambientes mais hostis da Terra. Mas também lhe dera algo igualmente valioso: a confiança inabalável
que nasce ao saber exatamente do que se é capaz, quando a situação exige. A notícia do incidente no refeitório se espalhou pela base naval de Coronado, antes mesmo de Sarah terminar seu jantar frio. Quando retornou aos alojamentos naquela noite, já percebia mudanças sutis na forma como as pessoas a olhavam ao passar. Na manhã seguinte, ela foi convocada ao gabinete do capitão James Hayes, comandante da base. Sarah conhecera Hayes brevemente durante sua chegada 3 semanas antes, mas aquela seria sua primeira conversa substancial desde então. O capitão Hayes era um oficial de carreira na casa dos 50, com cabelos grisalhos, e o tipo de rosto marcado pelo tempo que denunciava anos no mar e em posições de comando ao redor do mundo. As paredes do escritório eram decoradas com condecorações, citações de unidade e fotografias de várias missões traçando a trajetória de uma carreira militar bem-sucedida. Tenente Mitchell disse Hayes quando ela entrou e assumiu posição de sentido diante de sua mesa. Soube que houve uma certa agitação no refeitório ontem à noite. Sim, senhor. 3 recrutas questionaram minhas qualificações e minha presença na base. Eu ofereci uma demonstração prática de por que suas suposições estavam incorretas. Hayes recostou-se na cadeira, estudando-a com o tipo de avaliação profissional desenvolvida ao longo de anos, examinando subordinados e situações complexas. Do que me foi contado por várias testemunhas, parece que foi uma experiência bastante educativa. Nenhuma queixa formal foi apresentada, e todos com quem falei descrevem o ocorrido como uma demonstração controlada, não como uma agressão não provocada. Ele fez uma pausa ponderando cuidadosamente suas próximas palavras. Ainda assim, preciso perguntar. Não havia nenhuma forma de lidar com a situação sem recorrer ao confronto físico. Esses incidentes tendem a gerar papelada e atrair a atenção de pessoas que nem sempre entendem o contexto. Sarah manteve-se em posição de sentido enquanto considerava como responder. Senhor, na minha experiência, algumas lições só podem ser aprendidas com experiência prática direta. Aqueles 3 recrutas aprenderam mais sobre capacidades de combate e sobre os perigos de fazer suposições em 45 segundos do que aprenderiam em um semestre de instrução em sala de aula sobre o assunto. Hayes assentiu lentamente. Suponho que essa seja uma forma de ver a situação. E devo admitir, os relatos que recebo sugerem que sua abordagem foi bastante eficaz em transmitir sua mensagem. Sua expressão ficou mais séria. Apenas lembre-se, tenente, que cada ação que você toma aqui reflete não apenas sobre você, mas sobre o futuro das mulheres em funções de operações especiais. O holofote sobre você é consideravelmente mais forte do que o que a maioria dos oficiais precisa enfrentar. Ao deixar o gabinete do capitão e atravessar a base rumo ao próximo compromisso, Sarah refletiu sobre as palavras dele sobre o holofote. Ele tinha absoluta razão sobre o nível de escrutínio, embora ela começasse a perceber que a atenção não era necessariamente algo ruim se fosse o tipo certo de atenção. Naquela noite, enquanto terminava seu treino no Centro de Condicionamento Físico da base, Sarah foi abordada por uma figura que ela reconhecia pela reputação, embora nunca tivesse sido apresentada oficialmente. O Master Chief Bill Davidson era uma espécie de lenda em Coronado, um homem cuja carreira atravessara as últimas décadas da Guerra Fria e cujo conhecimento sobre operações navais era considerado enciclopédico entre os que serviram com ele. Aos 58 anos, Davidson ainda mantinha uma forma física capaz de envergonhar homens com metade de sua idade. Seus cabelos grisalhos eram cortados em estilo militar preciso, e seus olhos azul claros carregavam a autoridade calma de alguém que passara 3 décadas tomando decisões de vida ou morte sob pressão. Tenente, disse ele enquanto Sarah terminava sua última série de barras e descia para encará-lo. Mesmo exausta do treino, ela se colocou automaticamente em posição de sentido diante de um graduado tão alto. Master Chief, respondeu Sarah, mantendo a cortesia militar adequada apesar do cansaço. Davidson a observou por um momento com aqueles olhos pálidos, absorvendo detalhes que a maioria não teria percebido.
Ouvi falar da sua sessão educativa no refeitório ontem. Dizem que você causou uma forte impressão em alguns marinheiros jovens que precisavam de um ajuste de perspectiva. Apenas uma demonstração prática, Master Chief. Nada além disso. Nada além disso. Repetiu Davidson, um leve sorriso marcando os cantos dos olhos. Sabe, tenente, estou nesta marinha há 30 anos. Servi até o fim da Guerra Fria. Vi este ramo se adaptar a mudanças que teriam sido impensáveis quando vestiu o uniforme pela primeira vez. Ele fez uma pausa escolhendo as palavras com cuidado. O que vi ontem à noite não tinha nada a ver com política progresso ou qualquer uma dessas palavras da moda que as pessoas adoram usar. O que eu vi foi uma guerreira provando seu valor por meio de ações, não de discurso. Sarah sentiu um calor percorrer o peito e não tinha nada a ver com o esforço físico recente. Ser reconhecida por alguém do calibre e da experiência de Master Chief Davidson significava mais do que uma dúzia de elogios oficiais vindos de pessoas que nunca tinham visto combate. Obrigada, Master Chief. Isso significa mais do que o senhor imagina. Davidson concordou com um aceno firme. Só lembre-se de uma coisa, tenente. Provar-se uma vez nunca é suficiente neste ramo. Sempre haverá outro teste à espera. Outro grupo de pessoas que acha que sabe mais, outro desafio que vai exigir que você demonstre suas capacidades novamente. Sua expressão ficou mais séria. A chave é estar pronta para todos eles todas as vezes. Pelo que vi ontem, você entende isso melhor do que a maioria. Quando ele virou para sair, Sarah o chamou. Master Chief, posso lhe perguntar algo? Ele parou olhando por cima do ombro com as sobrancelhas erguidas. Como o senhor lidou com isso quando subia na carreira? Com a resistência, quero dizer. As pessoas que achavam que sabiam do que o senhor era capaz, antes mesmo de o senhor ter a chance de provar. Davidson ficou em silêncio por um longo momento, o olhar distante como se voltasse décadas no tempo. Da mesma forma que você lidou ontem à noite, tenente, disse finalmente, sendo tão infernalmente bom no meu trabalho, que qualquer um que questionasse minhas capacidades parecia um idiota por fazê-lo. Ele sorriu levemente. A única diferença é que meus desafios eram sobre operações submarinas e sistemas de sonar. Os seus são sobre derrubar barreiras que existem desde a fundação desta marinha. Maiores apostas, mesmo princípio fundamental. Naquela noite, ao deitar-se em sua beliche, revisando mentalmente os acontecimentos dos últimos dias, Sarah percebeu a estranha trajetória que sua carreira militar havia tomado. Há apenas alguns meses, ela estava concentrada inteiramente em sobreviver ao treinamento dos SEALs, focada em provar a si mesma e aos instrutores que podia cumprir cada padrão e superar cada desafio lançado em seu caminho. Agora descobria que a formatura havia sido apenas o início de uma missão muito maior e mais complexa. Ela não era mais apenas uma oficial da Marinha. Era um símbolo, um caso de teste, uma representante de possibilidades que nunca haviam existido antes na história das operações especiais americanas. Os 3 recrutas no refeitório lhe haviam dado a oportunidade de demonstrar que era digna da confiança e da responsabilidade que acompanhavam esse papel. Mas ela também sabia que o amanhã traria novos desafios, novos testes, novas pessoas que precisariam ser convencidas de que barreiras que sempre consideraram permanentes poderiam, na verdade, ser derrubadas por competência e determinação. O importante era que ela estava preparada para o que viesse armada com treinamento, confiança e um senso inabalável de propósito, que a sustentara em todos os desafios até então. E se alguém mais quisesse questionar seu direito de estar ali bem, ela já mostrara que era mais do que capaz de fornecer um tipo de experiência educativa que jamais seria esquecida. Quando o sono finalmente a levou, o último pensamento consciente de Sarah foi simples e claro. Que venham. Ela tinha trabalho a fazer. 3 semanas haviam se passado desde o incidente no refeitório, e a tenente Sarah Mitchell começava a entender que sua demonstração de habilidades de combate resolvera um problema, enquanto criava vários outros. Os olhares que a seguiam pelos corredores da base naval de Coronado
haviam mudado de natureza. Onde antes havia desprezo ou ceticismo, agora havia uma mistura de respeito, curiosidade e, em alguns casos, ressentimento cuidadosamente disfarçado. O sol da manhã projetava longas sombras sobre as instalações de treinamento, enquanto Sarah se dirigia ao primeiro briefing do dia. Ela havia estabelecido uma rotina que começava antes do amanhecer, com uma corrida de 8 quilômetros pela praia, seguida de treinamento de força na academia da base. Depois disso, uma série de reuniões e sessões de treinamento que preenchiam sua agenda, até o início da noite. A atividade física ajudava a canalizar a energia inquieta que vinha de ser constantemente observada e avaliada, enquanto as obrigações profissionais a lembravam do motivo pelo qual estava encoronado. Mas, recentemente, essas obrigações profissionais estavam ficando cada vez mais complicadas. Começara devagar pequenos inconvenientes que poderiam ser facilmente atribuídos ao caos normal da logística militar, pedidos de equipamento que levavam o dobro do tempo para serem processados, cronogramas de treinamento que misteriosamente apresentavam diferenças entre o que lhe diziam e o que aparecia nas listas oficiais, requisições de suprimentos que desapareciam em buracos administrativos, exigindo várias ligações e visitas para rastrear itens básicos de que ela precisava para exercícios futuros. No início, Sarah atribuíra esses problemas ao atrito inevitável que ocorria quando uma pessoa nova era integrada a um sistema já estabelecido. A burocracia militar era famosa por sua ineficiência e ela já tinha enfrentado frustrações semelhantes em treinamentos e designações anteriores. Mas à medida que os incidentes se acumulavam, ela começou a reconhecer padrões que sugeriam algo mais deliberado do que simples incompetência administrativa. O primeiro sinal claro de que estava lidando com sabotagem intencional veio durante um exercício de familiarização com armas na terça-feira anterior. Sarah havia retirado um fuzil M4 para uma sessão de tiro, seguindo todos os procedimentos corretos e apresentando a documentação necessária ao pessoal da armaria. A arma parecia perfeita quando a recebeu recém-limpa e mantida conforme os padrões militares. 20 minutos depois, no estande de tiro, o fuzil sofreu uma falha catastrófica que poderia tê-la ferido seriamente se ela não tivesse reconhecido os sinais de alerta e cessado o fogo imediatamente. A investigação subsequente revelou que alguém havia deliberadamente adulterado o sistema de gás da arma, criando uma condição que provocaria sobrepressão perigosa na câmara. O chefe da armaria, um sargento-mor calejado com 25 anos de serviço, ficou visivelmente abalado ao examinar o fuzil. "Nunca vi nada assim, tenente", dissera ele, a voz tensa de raiva e preocupação. "Isso não foi desgaste acidental nem defeito de fabricação. Alguém sabotou essa arma com a intenção específica de fazê-la falhar de forma perigosa. O incidente fora reportado pela cadeia de comando e estaria sob investigação, mas Sarah não ouvira mais nada em 10 dias. Enquanto isso, começara sua própria investigação informal, prestando mais atenção aos padrões nos problemas que enfrentava. O que descobriu era perturbador, mas não exatamente surpreendente. A sabotagem não era aleatória nem oportunista. Era sistemática, coordenada e claramente conduzida por pessoas com acesso a instalações seguras e conhecimento detalhado de sua agenda e atividades. Alguém estava conduzindo uma campanha deliberada para sabotar seu treinamento, danificar seu equipamento e criar situações que poderiam resultar em sua reprovação ou ferimento. O incidente no refeitório aparentemente havia convencido certas pessoas de que discriminação sutil já não era suficiente para lidar com aquilo que viam como o problema da presença de Sarah em Coronado. Ela terminou sua corrida matinal e seguiu para os chuveiros, a mente trabalhando nos desdobramentos táticos do que estava enfrentando. Em combate, era preciso considerar não apenas o inimigo visível, mas também as ameaças ocultas. Alguém estava tratando sua designação em Coronado como um campo de batalha, e isso significava que ela precisava responder com o mesmo nível de pensamento estratégico que aplicaria a qualquer ambiente hostil.
A água quente era agradável contra os músculos exigidos pelo treino intenso, mas a mente de Sarah permanecia fixa nos desafios à frente. Ela conquistara seu lugar por competência demonstrada, mas ao que parecia, isso não bastava para todos que tinham interesse em manter o status quo. Enquanto se secava e vestia o uniforme, Sarah refletiu sobre uma conversa que ouvira no dia anterior, ao passar por um grupo de graduados seniores. Eles não tinham notado sua aproximação e suas palavras revelaram mais sobre a dinâmica subjacente em Coronado do que qualquer briefing oficial. Não é sobre ela pessoalmente, dissera um deles com a autoridade de quem está acostumado a ser escutado. Ela pode ser competente, pode até ser excepcional, mas essa coisa toda de integração está acontecendo rápido demais, sem considerar as consequências. As equipes funcionam de um certo jeito há décadas. Outro acrescentou: quando você começa a mudar pressupostos fundamentais sobre pessoal e capacidades, pessoas podem morrer. Não é preconceito. São sistemas comprovados que funcionam sob estresse extremo. Sarah continuou andando sem dar sinal de que ouvira, mas a conversa cristalizou algo que ela vinha percebendo. A resistência que enfrentava não era totalmente pessoal. Parte vinha de pessoas que realmente acreditavam que sua presença representava um experimento perigoso com estruturas que tinham décadas de sucessos operacionais. Isso não tornava a sabotagem aceitável, mas ajudava a explicar por que ela estava acontecendo e por que provavelmente aumentaria com o tempo em vez de diminuir. O briefing da manhã aconteceu numa sala estéril que poderia existir em qualquer instalação militar do mundo. Paredes cinzentas, luz fluorescente, uma mesa longa cercada por cadeiras utilitárias já desgastadas. Os presentes eram uma mistura de oficiais e graduados responsáveis por coordenar atividades de treinamento da base. O capitão Reis conduziu a reunião com o profissionalismo eficiente que mantinha as operações funcionando, apesar de sua complexidade. A pauta incluía exercícios futuros, a alocação de recursos e designações de pessoal para as próximas semanas. Temos uma grande evolução de treinamento programada para começar na segunda-feira, anunciou Reis, consultando uma grossa pasta de documentos operacionais. Exercício de prontidão de combate, em nível de base codinome Trident Strike. Todas as unidades participarão de um cenário destinado a testar nossa resposta a uma infiltração coordenada do inimigo nesta instalação. Sarah ouviu atentamente, enquanto Reis descrevia a estrutura básica do exercício. O pessoal seria dividido entre forças defensoras e atacantes. Os atacantes receberiam objetivos específicos a cumprir dentro de um prazo definido. Os defensores protegeriam instalações críticas para impedir que os atacantes alcançassem suas metas. Tenente Mitchell, disse Reis, olhando diretamente para ela do outro lado da mesa. Você será designada para liderar uma equipe defensiva mista encarregada de proteger a instalação primária de comunicações. É um alvo de alto valor, então pode esperar atenção concentrada da força oponente. Sarah assentiu, já começando a analisar os desafios táticos envolvidos. Alocação de pessoal, senhor. Você terá 7 pessoas ao todo, incluindo você mesma, explicou Reis. Mistura de níveis de experiência de propósito. Queremos ver como equipes integradas funcionam sob pressão. Ele consultou suas anotações. 2 sargentos experientes, 3 marinheiros juniores e 2 recrutas que solicitaram especificamente servir sob seu comando. A menção aos recrutas que pediram para estar em sua equipe chamou sua atenção. Sarah se perguntou se um deles poderia ser Palmer, o ruivo que demonstrara bom senso ao recuar durante o confronto no refeitório. Ela o vira observando seus treinos à distância, embora ele nunca tivesse se aproximado. Regras de engajamento, ela perguntou. Protocolos padrão de exercício. Equipamento de simulação com sensores laser. Árbitros para julgar baixas e danos simulados. Segurança é prioridade, mas queremos níveis realistas de estresse. Reis olhou ao redor da mesa. Perguntas. Vieram algumas dúvidas sobre logística e procedimentos de comunicação, nada fora do esperado para um exercício em larga escala.
Quando a reunião terminou, Sara recolheu seus materiais e se preparou para sair, já pensando em estratégias defensivas para a instalação de comunicações. Ela estava quase na porta quando Hayes a chamou. Tenente, uma palavra em particular. Sara voltou ao seu assento enquanto a sala esvaziava, perguntando-se que informações adicionais Hayes queria compartilhar que não podiam ser discutidas diante do grupo. Quando ficaram a sós, seu comportamento mudou ligeiramente, tornando-se menos formal e mais pessoal. Quero que você esteja ciente de que há algumas complexidades em torno deste exercício que não pareceram apropriadas para o briefing geral. Disse Hayes com cuidado. Nada que mude sua missão básica, mas informações de contexto que podem ser úteis. Sara esperou que ele continuasse percebendo que o que ele estava prestes a dizer era significativo. Há discussões entre o pessoal sênior sobre usar este exercício como oportunidade para avaliar os protocolos de integração sob condições reais de estresse. Continuou Hayes. Seu desempenho será observado de perto e documentado com resultados que podem influenciar futuras decisões sobre mulheres em funções de operações especiais. Isso não era particularmente surpreendente. Sara já assumia que tudo o que fazia em Coronado estava sendo avaliado em termos de suas implicações mais amplas. Entendido, senhor? O que talvez você não perceba é que existem opiniões diferentes sobre quais deveriam ser os resultados dessa avaliação. Disse Hayes, sua voz carregando um aviso que fez Sara prestar ainda mais atenção. Algumas pessoas esperam que você tenha um sucesso espetacular e prove que a integração pode funcionar de forma harmoniosa. Outras estão igualmente comprometidas em vê-la falhar de preferência, de um modo que apoie suas posições de que todo esse programa é prematuro. Sara sentiu um leve acelerar do pulso. O senhor está dizendo que o exercício está comprometido. Hayes ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras com muito cuidado. Estou dizendo para você estar preparada para qualquer coisa. A força atacante estará operando sob os protocolos padrão do exercício, mas isso não significa que todos os participantes tenham o mesmo compromisso com jogo limpo ou avaliação objetiva. Ele se levantou e foi até a janela observando as instalações de treinamento, onde o pessoal já iniciava os preparativos para o exercício. Você tem se saído bem desde que chegou aqui, tenente? O incidente no refeitório mostrou que você é capaz de lidar com confrontos diretos, mas este exercício pode apresentar desafios mais sutis e potencialmente mais perigosos. Sara juntou-se a ele na janela, seguindo seu olhar para a movimentação lá fora. Que tipo de desafios especificamente? Do tipo difícil de documentar ou provar, depois, respondeu Hayes. Falhas de equipamento que parecem acidentes. Problemas de comunicação que podem ser atribuídos ao atrito normal do exercício, situações em que provar interferência intencional seria quase impossível, mas cujo efeito cumulativo pode prejudicar o desempenho da sua equipe. A conversa estava entrando em um território que deixava Sara desconfortável, não por medo, mas porque sugeria um nível de disfunção institucional preocupante. Senhor está me aconselhando a registrar uma queixa preventiva ou solicitar outros parâmetros de designação. Hayes virou-se para ela, o rosto sério, mas não hostil. Estou aconselhando você a ser Sara Mitchell Assil, que conquistou seu lugar por desempenho excepcional sob pressão. Documente tudo, confie nos seus instintos e lembre-se de que sua missão é proteger essa instalação de comunicações, independentemente do que mais possa estar acontecendo ao seu redor. Naquela tarde, Sara realizou um reconhecimento da instalação de comunicações que teria de defender durante o exercício. Era uma estrutura de concreto de 2 andares, localizada perto do centro da base, abrigando equipamentos críticos para coordenar operações defensivas em uma emergência real. O prédio tinha múltiplos pontos de entrada, várias áreas vulneráveis que exigiriam observação constante e um layout que representaria desafios significativos para uma pequena força defensiva. Sara passou 2 horas examinando cada sala-corredor e posição potencial de combate, criando mapas mentais que seriam essenciais quando o exercício começasse. Ao terminar sua inspeção, Sara notou uma figura familiar aproximando-se do edifício.
O suboficial Mor Davidson vinha em sua direção com o passo firme de alguém que tinha algo importante a discutir. Boa tarde, tenente, disse Davidson ao chegar à entrada da instalação. Ouvi dizer que você ficou responsável pelo alvo de alto valor para as festividades de segunda-feira. Correto, suboficial Mor. Acabei de finalizar meu reconhecimento inicial. Davidson assentiu aprovando. Bom, nunca entre em uma luta sem conhecer o terreno. Ele fez uma pausa estudando o prédio com o olhar experiente de alguém que já fizera avaliações semelhantes inúmeras vezes. Se não se importar, posso oferecer algumas observações? Eu as agradeceria, suboficial Mor. Esta instalação tem uma base sólida para a defesa, mas possui vulnerabilidades que uma força atacante inteligente tentará explorar, disse Davidson, apontando para vários pontos enquanto falava. Múltiplos acessos significam que você precisará manter segurança em 360 graus, mas não tem pessoal suficiente para cobrir tudo ao mesmo tempo. Vai precisar criar campos de fogo sobrepostos e estabelecer posições de recuo que permitam manter o controle mesmo que seu perímetro seja rompido. Sarah ouviu atentamente, apreciando os insights táticos de alguém com décadas de experiência em combate e treinamento. Alguma recomendação específica? Defesa móvel, respondeu Davidson imediatamente. Não tente manter posições fixas que podem ser contornadas ou esmagadas. Use a estrutura do prédio para canalizar os atacantes para áreas onde você tem vantagens. Depois, esteja pronta para se mover antes que eles possam concentrar superioridade numérica contra você. Eles passaram os 20 minutos seguintes discutindo táticas defensivas, compartilhando lições aprendidas, tanto em operações reais quanto em exercícios de treinamento. O conhecimento de Davidson era enciclopédico, e sua capacidade de explicar conceitos táticos complexos de forma clara e prática lembrava a Sarah porque os graduados mais antigos eram considerados a espinha dorsal das operações militares. Conforme a conversa chegava ao fim, a expressão de Davidson ficou mais séria. Tenente, há outra coisa que você deve saber sobre o exercício de segunda-feira. Algo que não foi mencionado nos briefings oficiais. Sarah esperou que ele continuasse percebendo que ele estava prestes a compartilhar algo significativo. Ouvi dizer que alguns dos integrantes designados para a força atacante têm interesses pessoais em que este exercício siga um certo rumo, disse Davidson com cautela. Nada que eu possa provar entenda apenas observações de quem passou 30 anos vendo como a política militar funciona quando as pessoas se sentem ameaçadas por mudanças. Está se referindo a indivíduos específicos. Suboficial Mor Davidson ficou em silêncio por um momento, ponderando quanto deveria revelar. Morrison e Thompson, os dois recrutas da sua aula, no refeitório de alguma forma, conseguiram se colocar na força atacante. Pode ser coincidência, mas também pode ser algo completamente diferente. Sarah sentiu uma certeza fria se instalar em seu estômago. A campanha de sabotagem que enfrentava estava prestes a escalar para um novo nível, usando o exercício perfeito como cobertura para ações difíceis de distinguir de atividades legítimas de treinamento. Qual sua avaliação do nível de ameaça suboficial Mor alta? O suficiente para você precisar estar pronta para qualquer coisa, respondeu Davidson sem rodeios. Esses exercícios criam oportunidades para pessoas agirem por rancor, enquanto mantém plausível negação. Se alguém quisesse provocar um acidente ou criar uma situação que a fizesse parecer incompetente, este seria o ambiente ideal. Naquela noite, Sarah recebeu a confirmação de que suas suspeitas sobre o exercício estavam bem fundamentadas. Ao revisar as listas de pessoal em seus aposentos, notou vários nomes na equipe atacante, que formavam um padrão preocupante. Morrison e Thompson estavam de fato na equipe opositora, junto com outros militares que estiveram presentes no incidente do refeitório, ou que ela já ouvira fazer comentários negativos sobre sua presença em Coronado. Mais inquietante ainda, a força atacante incluía graduados seniores, com acesso a treinamento avançado em guerra não convencional. A coincidência era boa demais para ser verdade.
Alguém com autoridade suficiente havia organizado a presença de seus críticos mais vocais em posições que lhes permitiriam enfrentá-la diretamente em um exercício que seria avaliado com rigor pela liderança sênior. Sarah passou a noite desenvolvendo planos de contingência que iam muito além das táticas defensivas padrão. Se a força atacante pretendia operar fora das normas do exercício, ela precisava estar preparada para responder com medidas apropriadas, mantendo ao mesmo tempo a aparência de seguir os protocolos oficiais. Também começou a preparar documentação que estabeleceria um registro claro dos eventos à medida que ocorressem. Se o exercício fosse usado como munição na batalha política pela integração, ela queria garantir que as evidências apoiassem a sua versão dos fatos e não qualquer narrativa fabricada por seus oponentes. Ao revisar suas anotações e verificar seu equipamento pela última vez antes de dormir, Sarah refletiu sobre a estranha posição em que se encontrava. Ela havia ingressado na Marinha para servir seu país e se testar contra os padrões mais elevados possíveis. Em vez disso, estava descobrindo que o inimigo mais perigoso talvez vestisse o mesmo uniforme que ela. A ideia era perturbadora, mas não abalou sua determinação. Ela já havia superado todos os desafios da Hell Week ao confronto no refeitório. O exercício de segunda-feira seria apenas mais um teste, embora com apostas mais altas e regras de engajamento mais complexas. Na manhã seguinte, chegaram notícias que confirmaram suas piores suspeitas sobre o que estava sendo planejado. Palmer, o recruta ruivo que tivera o bom senso de recuar durante a confusão no refeitório, aproximou-se dela após o treinamento físico da manhã com informações que mudaram tudo. Tenente, disse Palmer olhando ao redor nervosamente para garantir que não estavam sendo ouvidos. Preciso lhe contar algo sobre o exercício de segunda-feira. Algo que você não vai ouvir pelos canais oficiais. Sarah estudou seu rosto notando a preocupação genuína e o conflito interno. O que está acontecendo? Palmer, Morrison e Thompson estão planejando algo, murmurou ele quase num sussurro. Eles têm se reunido com alguns dos graduados seniores, falando sobre usar o exercício para provar que a integração não funciona. Eles acham que se conseguirem fazer você parecer incompetente diante da equipe de avaliação, isso vai atrasar todo o programa. A confirmação não era surpreendente, mas ouvi-la diretamente de alguém que estivera próximo da situação tornava a ameaça mais imediata e concreta. Você tem alguma informação específica sobre o que eles estão planejando? Palmer balançou a cabeça. Nada detalhado, mas ouvi o suficiente para saber que eles não pretendem seguir as regras. Ficam falando sobre criar uma situação que prove que mulheres não aguentam a pressão de operações reais de combate. Sarah considerou as implicações do que Palmer estava dizendo. Se Morrison e seus aliados planejavam agir fora dos parâmetros do exercício, estavam assumindo riscos enormes para suas próprias carreiras. Isso indicava um nível de comprometimento com sua causa que os tornava potencialmente muito perigosos. Por que está me contando isso, Palmer? O jovem recruta ficou em silêncio por um momento, aparentemente lutando com a complexidade de suas motivações. Porque o que aconteceu no refeitório mudou a forma como eu penso sobre certas coisas, disse finalmente. Percebi que estava fazendo julgamentos baseados em suposições que não tinham fundamento. Você provou que pertence àquele lugar pela competência demonstrada, e isso é algo que respeito. Sarah assentiu, apreciando tanto a honestidade dele, quanto a coragem de vir a ela com informações que o colocavam em risco dentro do próprio grupo. Agradeço por trazer isso até mim. Há mais alguma coisa que acha que eu deva saber? Só que você precisa estar pronta para qualquer coisa na segunda-feira. Morrison vem dizendo que este exercício vai resolver a questão da integração de uma vez por todas. Palmer fez uma pausa e acrescentou em voz baixa. Ele também disse que se a avaliação oficial não seguir o curso que deveria, talvez existam outras maneiras de resolver o problema. A ameaça velada nas palavras de Morrison era clara, e isso elevava ainda mais o nível de risco do exercício. Sarah começava a perceber que poderia enfrentar uma situação em que sua sobrevivência dependeria de habilidades que iam muito além do treinamento militar padrão.
Naquela tarde, enquanto concluía os preparativos finais para o exercício, Sarah foi abordada pelo capitão Hayes com uma notícia que adicionou outra camada de complexidade a uma situação já bastante complicada. Tenente, houve uma mudança nos protocolos de avaliação para o exercício de segunda-feira, disse Hayes, a expressão sugerindo que a mudança não era exatamente positiva. Teremos observadores externos do Comando de Guerra Especial da Marinha, além de representantes do Pentágono que estão monitorando o progresso da integração em todas as forças. A presença de observadores de alto escalão significava que o exercício receberia escrutínio de pessoas com autoridade para definir políticas que afetariam toda a comunidade de operações especiais. O sucesso ou fracasso não afetaria apenas a carreira de Sarah, poderia influenciar o futuro de mulheres em funções de combate em todas as forças armadas. Alguma mudança nos parâmetros da missão, senhor? Nenhuma na sua designação defensiva básica, respondeu Hayes. Mas esteja ciente de que cada aspecto do seu desempenho será documentado e analisado por pessoas que têm opiniões fortes sobre como este programa deve avançar. Quando Hayes virou para sair, parou e olhou para Sarah com uma expressão que transmitia tanto incentivo quanto alerta. Lembre-se, tenente, seu trabalho é defender aquela instalação de comunicações e proteger sua equipe. Todo o resto é secundário em relação ao cumprimento da missão. A mensagem era clara. Concentre-se nos objetivos táticos e deixe as implicações políticas se resolverem sozinhas. Era um bom conselho, mas Sarah sabia que as dimensões políticas do exercício não poderiam ser totalmente separadas dos desafios táticos que enfrentaria. No domingo à noite, Sarah realizou verificações finais no equipamento e revisou seus planos defensivos uma última vez. Sua equipe incluiria Palmer, que pedira para ser designado à sua unidade, após a conversa sobre as intenções de Morrison. Ela também teria 2 sargentos experientes, cuja competência e confiabilidade eram amplamente reconhecidas, além de 3 militares juniores que representavam o tipo de composição comum em operações reais. A instalação de comunicações estava tão preparada quanto possível. Sarah identificara posições defensivas primárias e alternativas, estabelecera campos de fogo que permitiriam à equipe cobrir todas as abordagens prováveis e desenvolvera planos de contingência para diversos cenários que a força atacante pudesse empregar. Mais importante ainda, preparar a sua equipe para a possibilidade de o exercício não seguir os protocolos padrão. Sem revelar os avisos específicos de Palmer ou fazer acusações diretas, ela enfatizou a importância de manter consciência situacional e estar pronta para se adaptar a desenvolvimentos inesperados. Ao deitar-se na beliche para o que provavelmente seria uma noite de sono inquieto, Sarah refletiu sobre a jornada que a trouxera até esse ponto. 6 meses antes, ela estava focada em completar as fases finais do treinamento SEAL, determinada a provar que podia cumprir cada padrão e superar cada desafio colocado diante dela. Agora preparava-se para o que poderia ser o teste mais importante de sua carreira militar, um que determinaria não apenas seu próprio futuro, mas potencialmente o futuro das mulheres em funções de operações especiais em toda a estrutura militar americana. A ironia não lhe escapava. Ela havia conquistado seu lugar através de desempenho excepcional em cenários de treinamento projetados para testar capacidades individuais sob estresse extremo. Agora enfrentava uma situação em que o sucesso dependeria de sua habilidade em proteger sua equipe e cumprir sua missão, enquanto navegava simultaneamente por dinâmicas políticas que nada tinham a ver com competência militar. Mas essa era a realidade de ser pioneira em qualquer campo. Quebrar barreiras exigia não apenas excelência individual, mas a capacidade de ter sucesso, carregando o peso de expectativas e suposições que iam muito além da realização pessoal. O dia seguinte ofereceria outra oportunidade para demonstrar que barreiras podiam ser superadas através de competência, determinação e do tipo de pensamento tático que transforma desvantagens em vantagens. Sarah havia superado cada desafio colocado diante dela até agora e estava pronta para tudo que o exercício de segunda-feira trouxesse.
a força atacante poderia planejar o que quisesse. Ela estaria pronta para tudo. A manhã de segunda-feira chegou com aquele amanhecer fresco típico da Califórnia, que fazia a base naval de Coronado parecer quase pacífica. Apesar da intensidade dos preparativos em toda a instalação, a tenente Sarah Mitchell estava acordada desde 04h30, realizando verificações finais de equipamento e revisando planos táticos que haviam ocupado seus pensamentos durante uma noite praticamente sem sono. O exercício de nível de base codinome Trident Strike estava programado para começar às 08h, dando tempo suficiente para que forças atacantes e defensoras alcançassem suas posições designadas e finalizassem a coordenação de última hora. A equipe defensora de Sarah havia se reunido na instalação de comunicações 1 hora antes do início oficial, permitindo que ela conduzisse um briefing final e se certificasse de que todos compreendiam seus papéis no cenário. Palmer estava em posição de sentido com o restante da equipe, seu cabelo ruivo mal visível sob o capacete tático. O jovem recruta havia se destacado durante a fase de preparação, fazendo perguntas inteligentes sobre posicionamento e demonstrando o tipo de pensamento tático que sugeria um potencial real para avanço caso continuasse desenvolvendo suas habilidades e julgamento. Os 2 sargentos experientes, Rodrigues e Jackson, eram profissionais comprovados cuja competência Sarah verificara tanto por seus registros quanto pela observação direta nos exercícios. No início, ambos mostraram ceticismo em servir sob seu comando, mas suas atitudes mudaram após presenciarem seu conhecimento tático e sua capacidade de liderança durante a preparação. Os 3 militares juniores completavam sua equipe Thompson, Williams e Foster. Todos tinham pouco mais de 20 anos com níveis variados de experiência, mas treinamento básico suficiente para operar de forma eficaz se devidamente guiados e posicionados. Sarah havia dedicado tempo considerável nos últimos dias para garantir que cada membro entendesse não apenas suas responsabilidades individuais, mas também como suas ações se integrariam à estratégia defensiva geral. Ouçam, disse Sarah à sua voz, carregando claramente no silêncio pré-amanhecer da instalação de comunicações. Temos o que parece uma missão defensiva simples, mas quero que todos compreendam que este exercício está sendo observado de perto pela liderança sênior de múltiplos comandos. Nosso desempenho aqui será documentado e analisado. Então espero nada menos que o melhor de cada um. Ela fez uma pausa, estudando os rostos de sua equipe. Mais importante ainda, a inteligência sugere que a força atacante pode não se limitar aos protocolos padrão do exercício. Precisamos estar preparados para cenários que vão além dos parâmetros típicos de treinamento, mantendo sempre o foco na missão principal: proteger esta instalação. Rodrigues, o mais experiente dos 2, levantou a mão. Tenente está dizendo que devemos esperar que a oposição trapaceie. Sarah escolheu suas palavras com cuidado. Não podia fazer acusações diretas sem provas, mas sua equipe precisava entender que poderiam enfrentar desafios não previstos no manual do exercício. Estou dizendo que quando as apostas são altas e as pessoas têm opiniões fortes sobre o resultado, às vezes as linhas entre o aceitável e o inaceitável ficam borradas. Nosso trabalho é cumprir a missão independentemente das táticas que a força oponente escolha empregar. A instalação estava tão pronta quanto possível. Sarah posicionara sua equipe para criar campos de fogo sobrepostos que forçariam qualquer força atacante a padrões previsíveis de movimento, mantendo flexibilidade para responder a múltiplas abordagens simultâneas. Posições de recuo haviam sido preparadas para garantir continuidade defensiva, mesmo com o perímetro rompido. Todo o equipamento de comunicação havia sido testado e retestado, com sistemas de backup prontos em caso de falha ou tentativa de interferência. Procedimentos de emergência haviam sido praticados até que cada membro pudesse executá-los automaticamente, mesmo sob estresse. E, acima de tudo, Sarah desenvolvera planos de contingência para cenários que ultrapassavam largamente os parâmetros do exercício. Às 08h em ponto, o exercício começou oficialmente.
A equipe de Sarah tomou suas posições com a eficiência praticada de profissionais que entendem que exercícios de treinamento, por mais artificiais que sejam, são assuntos sérios. O equipamento de simulação a laser, que representava disparos de armas, havia sido calibrado e testado, e árbitros estavam posicionados por toda essa área para julgar baixas e danos simulados. Durante a primeira hora, tudo transcorreu conforme os protocolos normais do exercício. A força atacante conduziu o reconhecimento das imediações da instalação, sondando pontos fracos no perímetro defensivo, sem se comprometer com um ataque direto. Sarah observou os movimentos através de postos de observação cuidadosamente posicionados, anotando suas táticas e tentando identificar padrões que revelassem a estratégia pretendida. O que ela viu era profissional e competente, mas não excepcional. A força atacante seguia abordagens de manual para assaltar uma posição defendida, o que sugeria falta de imaginação, ou uma tentativa deliberada de ocultar suas verdadeiras intenções até um momento posterior do exercício. Contato à frente, relatou Rodrigues pelo sistema de comunicação. 6 indivíduos movendo-se em direção à entrada principal. Formação tática padrão, armas prontas. Sarah confirmou o relatório e deslocou-se para uma posição que lhe permitia avaliar a situação diretamente. Os atacantes avançavam segundo os procedimentos padrão, movimento por fogo e deslocamento da forma como qualquer unidade competente o faria contra uma posição defensiva, mas algo na abordagem parecia errado. As táticas estavam corretas, porém o tempo e o posicionamento sugeriam que aquilo era um ataque de sondagem para coletar inteligência ou uma distração deliberada para desviar a atenção do ataque principal, que viria por outra direção. Todas as posições mantenham consciência dos seus setores, transmitiu Sarah. Isto parece uma distração. Preparem-se para contato simultâneo de múltiplas direções. Sua avaliação estava correta. Em minutos, Palmer relatou movimento próximo à entrada traseira, enquanto Jackson observava pessoal tentando se aproximar pelo flanco leste. A força atacante conduzia um assalto coordenado por 3 direções simultaneamente, o que representava doutrina sólida, mas também forçava ao limite os recursos defensivos de Sarah. Engajem os alvos à sua frente, ordenou Sarah. Mantenham disciplina e conservem munição. Cada disparo deve contar. O fogo simulado que se seguiu foi intenso, porém controlado. A equipe havia treinado amplamente mira e disciplina de fogo, e seu desempenho sob estresse demonstrava o valor dessa preparação. A força atacante encontrou fogo defensivo coordenado, que os obrigou a buscar cobertura e reconsiderar sua abordagem. Durante 20 minutos, o confronto prosseguiu em ritmo constante, com ambos os lados manobrando por vantagem, enquanto os árbitros monitoravam o cumprimento dos protocolos de segurança e regras de engajamento. Sarah começava a sentir confiança de que sua estratégia defensiva estava funcionando quando surgiu o primeiro sinal de problema. Tenente, estou recebendo problemas intermitentes de comunicação, relatou Jackson. O sinal continua falhando, e estou ouvindo algo que parece interferência em algumas frequências. Bloqueio de comunicações não fazia parte do cenário padrão, mas poderia ter sido adicionado para testar essa adaptabilidade sob condições degradadas. Sarah fez uma anotação mental de investigar a origem após o exercício, mas por ora concentrou-se em manter comando e controle por métodos alternativos. Alternem para frequências de backup e usem mensageiros se necessário, ordenou. Não deixem os problemas de comunicação prejudicarem nossa coordenação. A força atacante pareceu reconhecer que os defensores enfrentavam dificuldades, pois suas táticas ficaram imediatamente mais agressivas e sofisticadas. Em vez do assalto direto que vinham conduzindo, começaram a empregar técnicas avançadas que sugeriam envolvimento de pessoal com treinamento especializado. Sarah observou através de sua luneta, enquanto os atacantes executavam uma manobra de flanqueamento complexa que exigia sincronia precisa entre vários elementos. Não era o tipo de tática normalmente usada por infantaria básica,
o que significava que havia gente com treinamento avançado envolvida. Mais preocupante ainda era a percepção de que os atacantes pareciam saber exatamente onde suas posições defensivas estavam. Apesar de todo o cuidado de Sarah em ocultá-las durante a preparação, eles evitavam áreas com campos de tiro fortes e concentravam esforços nas aproximações, com maior chance de sucesso. Eles estão se movendo como se tivessem inteligência detalhada das nossas posições, observou Rodrigues. Ou têm capacidades excepcionais de reconhecimento, ou alguém lhes passou informações que não deveria. Sarah chegava à mesma conclusão. A força atacante operava com um nível de conhecimento tático que sugeria ter recebido briefings detalhados sobre seus planos, possivelmente de alguém com acesso a informações que deveriam estar protegidas. A situação tornou-se ainda mais preocupante quando Palmer relatou ter visto equipamentos que não faziam parte do inventário padrão do exercício. Tenente, disse ele, estou vendo o que parecem ser dispositivos de visão noturna e possivelmente equipamento de imagem térmica. Nada disso deveria estar disponível para este exercício. O uso de equipamento não autorizado representava uma clara violação dos protocolos do exercício, mas prová-lo exigiria documentação que poderia ser difícil de obter no calor das operações em andamento. Sarah decidiu continuar defendendo conforme seu plano original, enquanto documentava cuidadosamente qualquer violação de regras que observasse. Continuem a missão, ordenou a sua equipe. Registrem tudo o que virem que não se enquadra nos parâmetros do exercício, mas não deixem que isso os distraia da defesa desta instalação. A fase seguinte do ataque revelou até onde a força oponente estava disposta a ir para alcançar seus objetivos. Em vez de continuar com o assalto coordenado que vinham conduzindo, passaram a empregar táticas que ultrapassavam a linha entre treinamento agressivo e assédio potencialmente perigoso. Sarah observou alarmada enquanto vários membros da força atacante se aproximavam da instalação, usando rotas que normalmente seriam consideradas proibidas por motivos de segurança. Eles avançavam por áreas que continham equipamentos e infraestrutura perigosos, aparentemente dispostos a aceitar riscos significativos em troca de surpresa tática. Mais sério ainda, alguns atacantes estavam usando o exercício como cobertura para ações que iam muito além do combate simulado. Sarah observou Morrison orientando 2 outros militares em algo que parecia ser uma tentativa real de danificar equipamentos de comunicação, em vez de simplesmente capturá-los conforme previsto pelos protocolos. Eles estão tentando causar danos reais ao equipamento, transmitiu para sua equipe. E isto deixou de ser um exercício padrão. Alterem para procedimentos defensivos de proteção real da instalação. A constatação de que enfrentava algo equivalente à sabotagem disfarçada de treinamento forçou Sarah a mudar completamente sua abordagem. Em vez de seguir regras que seus adversários já haviam abandonado, ela precisava tratar aquilo como uma situação real de segurança, mantendo ao mesmo tempo a aparência de participação no exercício. Seu treinamento SEAL a preparara exatamente para esse tipo de cenário, onde os parâmetros eram ambíguos, mas as consequências eram inconfundivelmente reais. Ela começou a aplicar táticas muito além das usadas em exercícios comuns, explorando ao máximo seu conhecimento da instalação e as capacidades de sua equipe. Palmer, Rodrigues, mantenham as posições atuais e continuem engajando os alvos à frente, ordenou. Jackson Williams, Thompson Foster, estabeleçam um perímetro defensivo secundário ao redor dos equipamentos críticos. Estou entrando em movimento. A decisão de abandonar posições estáticas e adotar contramedidas ativas representava uma escalada significativa. Mas Sarah concluíra que a força atacante já cruzara essa linha havia muito tempo. Se Morrison e seus aliados queriam tratar o exercício como algo além de treinamento, ela estava mais do que disposta a acompanhá-los. Sarah deixou a instalação de comunicações por uma rota oculta que a força atacante não havia identificado durante o reconhecimento. Seu movimento foi silencioso e preciso, utilizando técnicas de infiltração entre as mais avançadas ensinadas no treinamento SEAL. Em poucos minutos ela estava posicionada atrás da força atacante,
com visão clara de seu elemento de comando e controle. O que viu confirmou suas piores suspeitas sobre a verdadeira natureza do que estava acontecendo. Morrison realmente dirigia operações que excediam totalmente os parâmetros do exercício, coordenando ações destinadas a causar danos reais e possivelmente criar situações perigosas para o pessoal defensor. Mais importante ainda, Sarah percebeu que a equipe de Morrison incluía militares que nem sequer deveriam estar participando do exercício. Graduados sêniores que deveriam atuar como árbitros ou observadores estavam apoiando ativamente a força atacante com inteligência e orientação tática. A corrupção do exercício era muito mais extensa do que ela imaginara, envolvendo múltiplas pessoas em posições de autoridade que estavam usando seu acesso para garantir que seus esforços defensivos falhassem, independentemente de sua competência. Mas Sarah não tinha sobrevivido ao treinamento SEAL, aceitando derrota diante de probabilidades esmagadoras. Ao contrário, aprendera a transformar desvantagens em vantagens, empregando raciocínio tático superior, para superar disparidades de número e recursos. Ela começou a implementar uma estratégia destinada a neutralizar sistematicamente a força atacante, enquanto documentava cada violação para a posterior investigação. Sua abordagem seria metódica, profissional e devastadoramente eficaz. O primeiro objetivo de Sarah era eliminar a capacidade de comunicação e coordenação da força atacante. Movendo-se com a precisão silenciosa característica de operações especiais avançadas, aproximou-se da posição onde Morrison havia estabelecido seu posto de comando. Os 3 militares responsáveis pela coordenação do assalto estavam tão concentrados que não perceberam sua aproximação até ela estar a poucos metros. Usando técnicas de contenção não letal que os deixaram conscientes, porém incapazes de continuar participando, Sarah removeu sistematicamente o elemento de comando de Morrison da operação. Elemento de comando. Alpha neutralizado. Ela transmitiu instruções para sua equipe defensiva, usando códigos que não seriam compreendidos pela força atacante, iniciando operações móveis de contra-ataque. O efeito psicológico foi imediato. A força atacante esperava enfrentar uma posição defensiva estática, que poderia ser superada com superioridade numérica e táticas agressivas. Em vez disso, encontraram uma predadora que os caçava sistematicamente, usando técnicas para as quais eles não estavam preparados. O alvo seguinte de Sarah era o grupo que tentava danificar o equipamento de comunicação dentro da instalação. Ela se aproximou da posição deles, utilizando rotas de infiltração que tiravam proveito da arquitetura do prédio e de seu conhecimento íntimo do layout. Os atacantes estavam tão focados em seus esforços de sabotagem que não perceberam que estavam sendo perseguidos até ser tarde demais. Em 15 minutos, Sarah havia neutralizado mais 4 membros da força atacante, usando técnicas que os deixaram contidos, porém sem ferimentos. Cada engajamento era uma demonstração exemplar de como treinamento superior e conhecimento tático podiam superar desvantagens numéricas. Mais importante ainda, cada ação estava sendo documentada pelos árbitros do exercício, que finalmente compreendiam que aquilo que observavam ia muito além das atividades normais de treinamento. A precisão sistemática com que Sarah desmontava a força atacante criava um registro inegável das capacidades táticas que lhe garantiram um lugar na unidade mais elite da Marinha. Isso é inacreditável, ela ouviu um dos árbitros dizer a outro enquanto passava por eles. Nunca vi nada assim em 20 anos de observação de exercícios. Ela opera em um nível que a maioria dos nossos militares nunca alcança. Os membros restantes da força atacante começaram a perceber que sua operação cuidadosamente planejada havia sido revertida contra eles. Em vez de conduzir um assalto coordenado contra uma posição fixa, encontravam-se sendo caçados por alguém cujas habilidades e conhecimento excediam em muito suas capacidades. Thompson, um dos antagonistas originais no refeitório, cometeu o erro de tentar enfrentar Sarah diretamente ao perceber que ela estava neutralizando seus companheiros, um por um. O confronto durou cerca de 10 segundos,
e terminou com Thompson contido e efetivamente removido do exercício, enquanto Sarah continuava sua desmontagem metódica da força atacante. Como ela está fazendo isso? Sarah ouviu Morrison perguntar a um dos membros restantes, sua voz carregada de desespero, sinal de que começava a perceber a magnitude de seu erro de cálculo. Ela não deveria ser tão boa assim, veio a resposta. A inteligência dizia que ela era só um golpe de publicidade, alguém que passou no treinamento com padrões reduzidos. Mas isso é outra coisa completamente. A conversa confirmou o que Sarah suspeitava sobre as motivações por trás da corrupção do exercício. Alguém em posição de autoridade havia fornecido informação falsa sobre suas capacidades para incentivar Morrison e seus aliados a tentar algo que jamais teriam ousado caso soubessem com o que estavam lidando. Mas agora era tarde demais para arrependimentos ou ajustes táticos. Sarah havia se comprometido a demonstrar exatamente do que um Navy SEAL era capaz, quando devidamente motivado, e pretendia concluir essa demonstração de forma que encerrasse qualquer dúvida quanto às suas qualificações. A fase final de sua contra-operação era a mais desafiadora: neutralizar o próprio Morrison, garantindo que todas as evidências das violações de regras fossem preservadas para a investigação posterior. Morrison havia se posicionado em um local com boas vantagens defensivas, mas também com rotas de fuga limitadas. Ao que parecia, confiava que sua superioridade numérica seria suficiente para alcançar seus objetivos. Sarah aproximou-se da posição, utilizando técnicas que combinavam infiltração silenciosa com guerra psicológica. Em vez de atacar diretamente, começou a remover sistematicamente seus últimos apoiadores, de forma que ele pudesse observar cada neutralização, completamente incapaz de impedir. Sua operação está desmoronando, Morrison transmitiu ela, em uma frequência que sabia que ele monitorava. Você tem duas escolhas: render-se agora e enfrentar as consequências administrativas, ou continuar com essa farsa, até que eu seja obrigada a demonstrar exatamente por que você deveria ter feito sua lição de casa antes de desafiar um Navy SEAL. A resposta de Morrison revelou tanto sua desesperação quanto sua contínua incapacidade de entender a situação que ele próprio criara. Isso não acabou, Mitchell. Mesmo que você vença este exercício, você nunca vai pertencer aqui. Há muitos de nós que entendem o que realmente está em jogo. Você está absolutamente certo quanto a uma coisa, respondeu Sarah enquanto iniciava sua aproximação final. Este exercício definitivamente vai resolver a questão do que realmente está em jogo, só não acho que o resultado será o que você esperava. O confronto que se seguiu foi breve e decisivo. Morrison tentou usar vantagem de tamanho e força para dominá-la no combate corpo a corpo, acreditando que seu treinamento básico militar seria suficiente contra alguém que ele ainda enxergava como uma intrusa sem qualificações. Descobriu muito rapidamente que suas suposições eram catastroficamente incorretas. As habilidades de combate corpo a corpo de Sarah haviam sido aperfeiçoadas ao longo de 2 anos do treinamento mais exigente que as Forças Armadas podiam oferecer, e ela aplicou essas habilidades com uma precisão profissional que não deixava dúvida sobre o resultado. Em menos de 30 segundos, Morrison estava contido e efetivamente neutralizado, sua arma de exercício removida e sua capacidade de continuar participando completamente eliminada. Mais importante ainda, toda a sequência havia sido observada e documentada por vários árbitros que seriam capazes de fornecer testemunho detalhado sobre o que realmente ocorrera durante o exercício. Elemento final da força atacante neutralizado, transmitiu Sarah para a equipe de controle do exercício. Instalação de comunicações segura. Todos os objetivos defensivos concluídos. Pronta para análise pós-ação e avaliação de danos. O que veio depois revelou a extensão das violações cometidas por Morrison e seus aliados, o uso de equipamento não autorizado, as tentativas deliberadas de causar danos reais e a corrupção completa dos procedimentos do exercício. Tudo constituía infrações graves que exigiriam investigação formal.
Mais importante ainda, a demonstração das capacidades táticas de Sarah foi tão completa e tão inegável que encerrou qualquer debate razoável acerca de suas qualificações e de seu direito de servir em funções de operações especiais. Os relatórios dos árbitros forneceriam documentação detalhada de um desempenho que superava o que a maioria dos militares conseguia alcançar, mesmo sob condições ideais. O capitão Hayes aproximou-se de Sarah enquanto ela concluía as verificações finais de equipamento e se preparava para deixar a instalação. Sua expressão combinava respeito profissional com algo próximo à admiração. Tenente, eu observo exercícios militares há 15 anos e nunca vi nada parecido com o que você realizou aqui hoje, disse Hayes. Os relatórios pós-ação serão leitura muito interessante para a equipe de avaliação. Sarah manteve sua postura militar embora internamente saboreasse a satisfação de uma missão cumprida sob condições extremamente desafiadoras. Apenas cumprindo meu dever, senhor. Protegendo a instalação e minha equipe enquanto cumpria os objetivos designados. Acho que nós dois sabemos que foi muito mais do que isso, respondeu Hayes. Você transformou o que era para ser uma demonstração de fracasso em um exemplo clássico de como treinamento superior e pensamento tático podem superar qualquer desvantagem. Ao se afastar da instalação de comunicações, Sarah refletiu sobre a estranha jornada que a levara até esse momento. 6 meses atrás ela estava focada apenas em concluir o treinamento SEAL e provar suas capacidades individuais. Agora, havia demonstrado essas capacidades de forma que influenciaria políticas militares e abriria portas para mulheres em toda a comunidade de operações especiais. Os 3 recrutas que a confrontaram no refeitório haviam inadvertidamente iniciado um processo que culminou na demonstração mais abrangente de capacidades operacionais que a base naval de Coronado já testemunhara. Morrison Thompson e seus aliados lhe forneceram a oportunidade perfeita para provar além de qualquer dúvida que barreiras podiam ser quebradas com competência, determinação e excelência tática, qualidades que transcendiam qualquer consideração de gênero ou tradição. Mas mais do que isso, Sarah descobrira que ser pioneira significava muito mais do que provar competência individual. Significava estar pronta para enfrentar qualquer desafio vindos de inimigos evidentes ou de dentro da própria instituição a qual jurara servir. Os exercícios em Coronado lhe ensinaram que excelência não era apenas cumprir padrões, mas superá-los tão completamente que a dúvida se tornava impossível. Ao enviar seus relatórios finais e se preparar para suas próximas designações, Sarah sabia que seu tempo em Coronado havia alcançado tudo o que poderia desejar e muito mais. Ela conquistara não apenas aceitação, mas respeito baseado em desempenho demonstrado que falava por si só. A mensagem era clara para qualquer um que tivesse olhos para ver. Sarah Mitchell estava exatamente onde deveria estar, e estava pronta para tudo o que viesse a seguir. 6 meses depois, a tenente Sarah Mitchell estava no convés de uma embarcação classificada em águas que não apareciam em nenhum mapa civil, revisando briefings de missão que teriam sido impensáveis para alguém de seu gênero apenas 1 ano antes. A designação viera diretamente do Comando de Guerra Especial da Marinha, acompanhada de uma nota informando que sua seleção se baseava em desempenho excepcional, sob condições adversas durante as avaliações de treinamento em Coronado. O exercício Trident Strike tornara-se lendário dentro da comunidade de operações especiais. Morrison e Thompson enfrentaram cortes marciais por violações de protocolo e sabotagem deliberada de equipamento. Mais importante ainda, a documentação detalhada do desempenho tático de Sarah havia sido distribuída por toda a estrutura de guerra especial da Marinha, como um estudo de caso em liderança adaptativa sob pressão. Palmer conquistou sua vaga na escola de candidatos a oficial sua carta de recomendação, assinada pelo Master Chief Davidson, com uma nota. Este jovem aprendeu a reconhecer excelência quando a viu independentemente de suas preconcepções. O recruta ruivo havia solicitado designação para a nova unidade de Sarah após sua graduação. O capitão Hayes havia sido promovido e transferido para uma posição
onde poderia influenciar políticas de integração em todas as unidades de operações especiais da Marinha. Seu relatório final sobre o programa de treinamento em Coronado fora inequívoco. A Tenente Mitchell representa o padrão que todos os futuros candidatos devem aspirar a atingir independentemente de gênero. Mais significativo ainda, o Master Chief Davidson apresentou seus papéis de aposentadoria com uma avaliação final que registrava o nome de Sarah permanentemente na história da base naval de Coronado. Em 30 anos avaliando guerreiros, raramente testemunhei excelência tática deste nível. A Tenente Mitchell provou que barreiras existem apenas na mente daqueles que se recusam a aceitar competência comprovada. 3 recrutas haviam a encurralado em um refeitório, questionando seu direito de vestir o uniforme. 45 segundos depois, eles descobriram que ela era uma SEAL. Mas a lição que veio nos meses seguintes lhes ensinou algo ainda mais importante que a excelência uma vez demonstrada torna-se inegável. Sarah Mitchell conquistara seu lugar não por política ou publicidade, mas pela mesma moeda que as Forças Armadas sempre respeitaram desempenho superior quando isso importava de verdade. As barreiras haviam sido quebradas e não haveria retorno.